Bom dia a todos, bom dia especial para as nossas catequistas da Paróquia Santa Clara, que se empenham à maneira dos profetas para falar de Deus, falar de Jesus, que encontram dentro de sua família espaço para essa doação de amor, amor a Deus, amor a Cristo Jesus, amor à Igreja, para falar dele, do Senhor Jesus, para as crianças, para os adolescentes, para os jovens. Deus abençoe o trabalho de vocês. Nossa consideração hoje, como outras vezes também, é sobre as leituras bíblicas do 22º domingo do tempo comum. Como sempre, eu quero ler o trechinho da carta de Paulo aos Romanos, onde ele fala também de doação. Leitura da carta de São Paulo aos Romanos. Pela misericórdia de Deus, eu vos exalto, irmãos, a vos oferecerdes em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o vosso culto espiritual. Não vos conformeis com o mundo, mas transformai-vos, renovando vossa maneira de pensar e de julgar, para que possais distinguir o que é da vontade de Deus, isto é, o que é bom, o que lhe agrada e o que é perfeito. Palavra do Senhor. Então essas as palavras de Paulo a uma comunidade que ele nem conhecia, apenas ouvira falar dela. Paulo chegará só mais tarde a Roma. E ouçamos também, essa aqui era a segunda leitura, ouçamos o trecho também curtinho do profeta Jeremias, que assumiu uma missão e estava a ponto de desistir. Leitura do livro do profeta Jeremias. Seduziste-me, Senhor, e deixei-me seduzir. Foste mais forte, tiveste mais poder. Tornei-me alvo de irrisão o dia inteiro. Todos zombam de mim. Todas as vezes que falo, levanto a voz, clamando contra a maldade e invocando calamidades. A palavra do Senhor tornou-se para mim fonte de vergonha e de chacota o dia inteiro. Disse comigo, não quero mais lembrar-me disso, nem falar mais em nome dele, em nome de Deus. Senti então dentro de mim um fogo ardente a penetrar-me o corpo todo. Desfaleci sem forças para suportar. Palavra do Senhor. Agora sim, o Evangelho segundo São Mateus, capítulo 16, 21 a 27. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus começou a mostrar a seus discípulos que devia ir a Jerusalém e sofrer muito da parte dos anciãos, dos sumos sacerdotes e dos mestres da lei, e que devia ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo, dizendo, Deus não permita tal coisa, Senhor, que isso nunca te aconteça. Jesus, porém, voltou-se para Pedro e disse, vai para longe, Satanás. Tu és para mim uma pedra de tropeço, porque não pensas as coisas de Deus, mas sim as coisas dos homens. Então Jesus disse aos discípulos,
Se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo. Tome a sua cruz e me siga. Pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la. E quem perder a sua vida por causa de mim, vai encontrá-la. De fato, que adianta o homem ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua vida? O que poderá alguém dar em troca de sua vida? Porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com os seus anjos, e então retribuirá a cada um de acordo com a sua conduta. Então Paulo, que ouvimos, fala da vida cristã como uma entrega, uma doação, um sacrifício vivo. E a primeira leitura é Jeremias, que foi escolhido desde o ventre materno, foi chamado por Deus para uma missão bastante difícil naqueles tempos, de falar em nome de Deus sobre os destinos da nação de Judá, caso não houvesse conversão. E ele, no texto, se expressa como alguém mal visto, uma pessoa que só diz coisas negativas. Mas é que, desde o começo, ele recebeu a missão de como que demolir certas coisas para começar tudo de novo, renovar o povo de Deus. Mas ele só recebia desprezo e risão o dia inteiro, e todos zombam de mim. Ele estava cansado. Não é essa vida que eu queria para mim. Todos querem ser bem-sucedidos, aplaudidos, e ele desprezado e até perseguido. Ele diz que está cansado de falar de calamidades. Mas ele tinha a noção, Deus lhe revelou isso, que ou houvesse uma mudança de comportamento na parte religiosa e política, ou então viria a desgraça. Os babilônios haveriam de sitiar e destruir a cidade de Jerusalém. E aí ele diz, pensa assim, não quero mais lembrar-me disso, da minha vocação, e nem falar mais o nome de Deus. Então podemos dizer que Jeremias estava na fossa. Mas Deus que o escolheu também o fortifica. Por isso ele diz que ele sentiu como que um fogo dentro dele. E sentiu-se atraído novamente por Deus para cumprir a sua missão até o fim. Umas palavras sobre o Evangelho. O Evangelho, ele segue imediatamente a um texto que já ouvimos, a partir do capítulo 16, 10 a 20, nós temos a profissão de fé de Pedro. E no 21 em diante, então vem logo uma maneira como Jesus começa a explicar. Jesus começou a mostrar a seus discípulos que devia ir a Jerusalém e sofrer muito da parte dos anciãos, dos sumos sacerdotes e dos mestres da lei, e devia ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Na cabeça dos discípulos estava outro projeto. Estavam começando a viagem para Jerusalém, que demorava dias e dias, porque eram bastante pessoas que se movimentavam para festejar a Páscoa em Jerusalém. E Jesus começa a abrir a cabeça. Eles queriam proclamar rei em Jerusalém. E Jesus começa a dizer, não, eu vou para Jerusalém, eles vão me prender, eu serei morto, mas Deus vai me ressuscitar ao terceiro dia. Pedro não queria saber de ouvir essas conversas. E aí vai conversar com Jesus em particular e diz essa frase aí como se eu mando em você, não é? Deus não permita tal coisa, Senhor, que isso nunca te aconteça.
E Jesus o chama de Satanás. Satanás no sentido de alguém que se opõe, que tenta para desviar Jesus do caminho que ele, à luz da presença do Pai, tornou cada vez mais claro para si mesmo, que é a doação da vida dele inteira que iria salvar o povo, ia salvar a todos nós. E aí Jesus dá os conselhos, né? Quer dizer, a vida cristã como é que é? A vida de um profeta como Jeremias foi muito difícil. Ele foi perseguido, desprezado, depois até levado para o exílio, não para a Babilônia, mas para o lado contrário, para o Egito. E esse profeta, ele é comparado com Jesus. E por que esse profeta é comparado com o Messias? Quem dizem as pessoas que é o Filho do Homem? É o Evangelho do domingo passado. E então eles dizem, alguns dizem que é o profeta Jeremias, outros que é João Batista. Então Jeremias é como que uma imagem do que é a vida de Jesus de Nazaré, perseguido, de morte, não é? Desprezado, né? E tentado de todos os lados para desviar-se do bom caminho traçado pelo Pai. Então, se alguém quiser salvar a sua vida, primeiro, se alguém quiser seguir-me, quer dizer, imitar o caminho de Jesus, segui-lo, seguir os seus passos, renuncia a si mesmo. Então tem que deixar algumas coisas suas para se dedicar aos outros. Como os catequistas, as catequistas. Podiam estar muito bem lá com a sua família, mas são mães que encontram um tempo em sua vida para se doar, para doar a Cristo a seus irmãos. E quem quiser salvar a vida vai perdê-la. E quem perder a sua vida por causa de mim vai encontrá-la. Então a doação para salvar vidas. Mas essa doação significa perder, entre aspas, nem sempre é um martírio, mas esse perder, poxa, você muito bem podia estar lá com sua família, fazendo isso, fazendo aquilo, e você fica aí com as crianças, os filhos e as filhas dos outros. De fato, que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro, mas perder sua vida? Ele poderá ter em troca uma outra vida? Quer dizer, perder é desperdiçar em termos de vida cristã. Eu poderia me empenhar melhor, poderia assumir mais tarefas, mas me falta a vontade. E a última frase é que Deus vai dar no juízo final a recompensa. Vinde benditos, vinde benditas de meu Pai, ao reino de Deus que está preparado desde o começo do mundo, desde toda a eternidade. Amém. Então, bom dia a todos, fiquem com Deus e com essa palavra forte que nos mexe e nos convida para seguirmos a Jesus. Deu. Eu saudei as catequistas.